Bem, passou algum tempo, não é? E entretanto eu escrevi um livro. Há quem publique um livro quando já é conhecido, eu começo ao contrário porque o meu objetivo é escrever muitos mais. Esta minha primeira obra chama-se Um Arco-Íris de Pessoas que Conheço e, como vão ter a oportunidade de perceber, é um livro fora do habitual. Neste vídeo eu vou apresentá-lo e tentar abordar a maioria dos aspectos que estiveram envolvidos no processo que passa por escrever um livro e publicá-lo. Vou falar da estrutura gráfica e escrita, do conceito que eu pretendi criar, dos desafios que passam por publicar um livro todo a cores. Vou falar do que me inspirou e do que me causou necessidade de escrever um livro deste género. E no final vou ainda falar do processo editorial de autopublicação, como é que eu fiz, porque é que escolhi fazer desta maneira e pronto, se quiserem saber mais sobre este assunto e sobre o meu livro, é só continuarem a assistir. Estrutura. Portanto, Um Arco-Íris de Pessoas que Conheço é um livro fora do habitual, como já disse, por diversas razões. A primeira e mais óbvia é o facto de ser todo impresso a cores, o que torna a impressão muito mais dispendiosa, mas o resultado final muito mais apelativo. Em relação à capa, ela é propositadamente escura e sem ilusão muitas cores, porque desde o início que eu queria que o primeiro contacto com o livro fosse mais sóbrio e mais discreto. Porque também não me interessava muito puxar o lado infantil, apesar de ser um livro sobre cores, é mais direcionado para adultos e jovens adolescentes. Não que não dê para crianças, mas nunca foi esse o foco. Portanto, a ideia inicial e que se manteve desde o início era de uma capa escura, onde o arco-íris que se fala no título se encontrasse no seu interior ao folhear. Vocês conseguem ver bem? Mas é tipo isso. Quanto ao género do livro, também é diferente do comum porque acaba por misturar vários géneros. Ou seja, existem dois géneros principais, que são o conto e a poesia, que estão muito interligados ao longo do livro todo, e depois ainda temos o facto de estar dividido em capítulos. No fundo, o que se percebe na escrita deste livro é que houve um certo cuidado com o ritmo, com a cadência, com a métrica e até na forma como o texto é apresentado. Em relação à divisão, o livro é composto por 26 capítulos, onde cada capítulo corresponde a uma cor e onde cada cor, por sua vez, corresponde a uma pessoa ou a traços de personalidade específicos. Mais uma vez, não são as cores que nós estamos habituados, são cores mais complexas, assim como as pessoas que elas tentam representar. Para terminar a parte da estrutura, temos no final de cada capítulo uma ilustração feita pela Susana, minha melhor amiga e futura designer, que com muita paciência fez cada uma das ilustrações com a visão que eu tinha, que não foi assim tão fácil porque eu consigo ser bastante chata e específica e indecisa. No entanto, acho que o resultado final compensou e superou pelo menos todas as expectativas que eu tinha. Outro aspecto relevante sobre as ilustrações é que eu procurei que elas fossem o mais simples e linear possíveis e que não estivessem espalhadas pelo livro todo. E ao ler, a pessoa vai percebendo que só no final de cada uma das cores, de cada um dos capítulos, é que aparece uma ilustração alusiva ao que se falou, ou à pessoa, ou algo dito anteriormente, e no fundo é como se fosse um bónus que o leitor recebe depois de terminar cada capítulo. E eu acredito que cada ilustração acaba por complementar cada cor, trazendo uma certa leveza e simplicidade. Conceito. O conceito passa muito por esta ideia de que uma pessoa é um ser em constante mudança e evolução. E não precisa ser só uma coisa, não precisa ser só uma cor, porque todos nós temos as nossas diferentes cores para os nossos diferentes dias, diferentes momentos, diferentes estados de espírito, diferentes fases da vida. E a cor que eu vejo nos outros também pode ser a que eles não se veem a si próprios e vice-versa. Portanto, eu acho que anda muito à volta da complexidade que existe em tentar definir uma pessoa
e que no fundo somos todos cores, somos todos energia, somos todos arco-íris. Motivações. No fundo é para explicar que eu tenho várias ideias para vários projetos escritos e não escritos, normalmente todas ao mesmo tempo. E existem mesmo ideias que eu já tenho delineadas há vários anos e que, mesmo que eu não saiba bem concretamente, eu sei que aquilo é um tema que me interessa. Eu sei que quero escrever sobre aquilo, quero fazer um vídeo sobre aquilo. Não é assim uma coisa que vem do nada, tipo, já está pensado há muito tempo, mesmo que não esteja totalmente definido. E neste livro foi exatamente ao contrário, porque não foi um conceito que eu acordei e pensei, vou escrever um livro sobre pessoas e cada uma é uma cor. Porque normalmente é assim, a ideia vem mais ou menos definida como é que vai ser. E neste caso foi algo que foi fluindo sem muita consciência do que ia ser o resultado final. E eu acredito que foi mesmo por pura necessidade de registar momentos e de tentar eternizar pessoas. O que nos leva ao processo criativo. Tudo começou na faculdade, eu estava a estudar cinema, mais concretamente escrita de argumento, e ao ter aquele contacto com a escrita criativa e a ir observando os meus colegas mais próximos, eu comecei a sentir uma certa necessidade de escrever sobre eles, sobre a forma como eu os via, sobre a forma como eles não se viam, e isso foi se amplificando mesmo para pessoas que eu conhecia no geral, mesmo fora dali. Depois, eu considero que houve 3 inspirações principais que me ajudaram subconscientemente no processo criativo, sendo elas uma frase, um livro e um vídeo. A primeira é uma frase que eu li há alguns anos na minha adolescência e não sei porque ficou comigo. Ela, traduzida do inglês, fica assim: as borboletas não conseguem ver as suas asas. Elas não conseguem ver como são verdadeiramente bonitas, mas o resto do mundo consegue. As pessoas são assim também. E eu, ao observar as pessoas à minha volta, fui-me dando conta dos pequenos detalhes, das pequenas belezas que existiam no dia-a-dia, na forma da pessoa ser e que ela dentro de si não conseguia ver. O segundo é um livro do Zec Magiesi chamado Notas sobre ela, e são basicamente várias notas sobre alguém que é referido como ela. E o que é mesmo interessante sobre este tipo de livro é que esta ela é de certo alguém para o autor, mas como é um pronome, pode ser qualquer pessoa. E é isso que torna o livro, ou o que está escrito nele, tão universal. E isso era algo que me interessava muito porque eu revia-me em muitas frases deste livro e sentia que, assim como eu me revia, muitas outras pessoas se deviam rever. Então, a partir daí, juntei essa ideia ao facto de querer escrever sobre pessoas e tentei tornar as descrições e as histórias universais. E por isso é que no livro não existem nomes e sim pronomes. E claro que é muito difícil de acontecer alguém conseguir identificar-se com tudo, mas eu acho que o mais interessante é que não é preciso que nos identifiquemos com tudo. Basta um certo, basta uma frase, basta uma atitude que foi descrita que nos faz lembrar alguém que conhecemos, que amamos, uma história parecida, um momento que de alguma forma é semelhante. Não sei. Este foi um livro que eu escrevi para as minhas pessoas, na esperança de que outras pessoas se revissem nelas. E algo curioso é que eu, ao atribuir as cores, em vez de atribuir a cor preferida da pessoa, eu tentei atribuir cores que eu associava quando pensava nessa pessoa. E às vezes as cores preferidas coincidem e outras vezes nem por isso. O terceiro é um vídeo de um artista chamado Prince E.A., que basicamente fala sobre as pessoas serem arco-íris, ou seja, ele fala inglês e ele fala lá sobre as nossas true colors, que em português é as nossas verdadeiras cores, mas isso significa quando as pessoas se revelam e mostram como realmente são. E nesse vídeo ele fala muito sobre isto que tivemos aqui a falar, sobre
as pessoas estarem em constante mudança e evolução, e quando elas nos mostram como realmente são, até que ponto é que elas não eram já assim. Ou ele fala de que quando nós estamos com uma pessoa ou quando nós gostamos de uma pessoa, nós temos de estar preparados para cada versão que essa pessoa possa ser. Ou seja, cada atitude, cada mudança que ela queira fazer, tudo isso faz parte do que ela é. E pronto, isso foi um vídeo que eu já vi há alguns anos e por acaso ficou-me na memória e de certa forma eu acho que influenciou de uma forma não consciente este conceito das pessoas serem arco-íris. Pronto, eu vou deixar na descrição para quem quiser. O livro, o vídeo e a frase, vai estar tudo aí, como sempre, seguindo. Processo editorial. Eu tenho muita coisa para dizer sobre isto. Então, até me vou encostar. Quanto ao processo editorial, eu optei pela autopublicação por ser a opção mais viável, mais acessível e, no fundo, por ser a única a que eu, realisticamente, podia recorrer. Portanto, para quem não sabe, para se publicar um livro das duas três, ou se é rico, ou se é conhecido, ou se anda a poupar 10 anos para ter dinheiro para o número de exemplares que as editoras exigem que o autor comparticipe nas coproduções. O que é que sucede? Estão a notar um certo tom aqui em relação a este assunto, não estão? Existe ainda uma quarta opção de a editora achar que nós temos algum género de valor e apostar em nós, mas a probabilidade disso acontecer não é muito favorável. Eu já sabia disto desde o início e sabia que a única maneira possível para mim era a autopublicação. Fiz então a minha pesquisa sobre sites, sobre pessoas que já tivessem publicado desta forma e existe mesmo muita gente a publicar e-books, que no fundo são livros digitais, onde se requer pouco ou quase nenhum financiamento por parte do autor, porque não existe o custo de impressão, não se tem que comprar exemplares, toda uma série de questões que deixam de existir. Ora, isto era algo que me agradava imenso, não é? Não gastar dinheiro que não tenho. Mas eu não me conseguia desapegar da ideia de ter o livro físico, em papel. Foi então que na minha pesquisa eu encontrei uma editora, onde está o meu livro agora, chamada Blue Book. Editora esta que consegue publicar o livro digitalmente e em papel. Foi a solução perfeita para mim, porque podia ter o que eu queria, que era o livro em papel. E não precisava de vender um rim nem o meu olho esquerdo. E como é que isto funciona? Os livros são à demanda, ou seja, só são impressos depois da pessoa comprar, o que evita prejuízos de ambas as partes, tanto da editora como do autor. Perfeito! Parece uma pessoa maquiavélica a falar disto como se fosse um plano para dominar o mundo, mas tipo... Bro... E depois imaginem que o livro tem sucesso e até existe uma editora que quer investir nele. Pode fazê-lo na mesma, ou seja, já viu que o produto é rentável e pode investir. Portanto, autopublicar não impede a publicação normal e às vezes se calhar até ajuda a dar visibilidade para que as editoras vejam, isto aqui se calhar... Outro aspecto relevante para mencionar é o custo de impressão de um livro a cores. Porque já é caro publicar um livro a preto e branco, um livro a cores é 3 a 4 vezes mais. E eu até tenho um episódio caricato para vos contar, porque como eu já sabia de antemão estas dinâmicas editoriais, eu nem sequer mandei o livro para uma editora por diversas razões. Primeiro, já sabia que quem quer que a pessoa invista vai sempre dizer que o livro é maravilhoso, mesmo que não seja. Depois, talvez uma parte mais de autossabotagem, de achar que ninguém vai achar que isto é bom o suficiente para investir, por isso mais vale nem mandar. E por fim, uma parte mais possessiva de querer ter pleno controle e poder de decisão sobre tudo o que diz respeito ao livro. Parte gráfica, parte escrita... a toda a parte, no fundo. Mas nisto, o que é que sucede? Inês. A minha outra melhor amiga, Inês, Que, by the way, foi uma das pessoas que fez a revisão do livro, resolveu mandar o meu livro para uma editora para ver se eu tinha algum feedback. Suspiro. Cerca de 3 ou 4 meses depois dela enviar sem eu saber, eu recebo um e-mail a dizer: Caríssima Lara Ramos Varela, recebemos o seu manuscrito, vamos passar a avaliá-lo e depois entramos em contacto. E eu fiquei:
Primeiro, eu não uso 3 nomes. Nunca. E se há pessoa que eu sei que adora 3 nomes, é a Inês. Depois, só podia haver 2 pessoas que podiam ter mandado o livro. Era o meu namorado, Gustavo, ou ela. Gustavo não foi. Portanto... Eu depois fui falar com ela tentou negar, mas depois lá admitiu. E pronto, explicou tipo as intenções. Mas... nada disso interessa. O que interessa é que essa editora fez-me uma proposta de coprodução. Que produção! E quantos exemplares é que eles queriam que eu pagasse? Alguém quer adivinhar, dizer algum número? 150 exemplares! Sabem quanto dinheiro é que isso é? Epá, não sei quanto dinheiro é que vocês têm, mas eu não tenho nenhum. 4.500 euros! Era o que custava 150 exemplares. Em primeiro lugar, se eu tivesse esse dinheiro, eu não precisava deles para nada. Em segundo, eu não tenho esse dinheiro. E em terceiro, se tivesse, não sei se aceitava, porque parece-me um bocado... pá... Mas sou só eu, cada um é livre, nada contra, agora tenho que sempre justificar, não é? Pronto, foi só engraçado e eu recusei amavelmente. A tentadora proposta. Mas fora de brincadeiras, também há fatores chatos na autopublicação. Mas mesmo assim eu acho que continua a compensar na mesma. Tipo, eu se calhar recebo menos, mas também invisto menos. Portanto, acaba por ter um risco menor. Outro fator mais chato é as formatações e as coisas tipo incorporação de fontes e cenas. Mas é assim, no meu caso, tudo o que pude fazer eu fiz. Eu escrevi, diagramei, pus amigos a ilustrar por valores simbólicos, pus amigos a rever. Portanto, olhem, que a falta de dinheiro nunca seja impedimento para não fazermos as coisas que queremos. Parte final. E foi esta a apresentação do meu primeiro livro. Ainda me ri um bocado a dizer isto. Um projeto muito especial por diversas razões. Não só por ser o primeiro, mas pelo que ele é em si, pelas pessoas que engloba, por ter um prólogo escrito pela minha professora de argumento, por ter a ilustração e a revisão feitas pelas minhas melhores amigas, por ter sido totalmente escrito e diagramado por mim. Não sei, é todo um conjunto de fatores que tornam este livro muito mais simbólico, pelo menos para mim. O livro está disponível no site bubook.pt, em papel ou em PDF. Eu vou deixar o link algures, mas também se pesquisarem pelo título é logo o primeiro site que aparece. Muito obrigada a quem viu o vídeo até aqui, um obrigado muito especial a todos os que me apoiaram com este projeto e aos meus mais próximos que me aturaram durante meses sem me calar sobre este assunto. Gustavo, Susana, Inês, Fábio, Carlos, Bia, Ana Carolina, à minha professora Mónica Batista, à minha mãe, ao meu pai e ao meu irmão não, porque eu estou sempre a pô-lo, mesmo que ele não mereça, e isso acaba neste vídeo. E agora vou terminar lendo a sinopse do meu livro para ver se alguém se interessa. Este livro foi criado a pensar em pessoas. Pessoas sobre as quais me interessei por escrever, pessoas que constantemente se interessaram por mim. E mesmo que cada cor tenha sido escrita a pensar numa pessoa específica, o quão reconfortante seria se outras pessoas se revissem nessas mesmas características. Talvez assim conseguissem perceber que as pessoas são demasiado complexas para serem definidas. Não são cores primárias, não são boas nem más, não são só isto ou só aquilo. As pessoas não são preto e branco. As pessoas são degradês, as pessoas são arco-íris. Acabar! Cada beijo eu posso comer maçã. Já posso ligar o aquecedor. Ligar, porque eles estão a fazer barulho. Tudo bem, olha, ainda não acabei de gravar, podiam fazer pouco barulho. Muito obrigada, podes avisar o pai se faz favor. É, vocês fazem bem barulho na cozinha e a falar bem alto. No fundo é para explicar que as motas gostam de dar show-off e estragar o vídeo das pessoas. São 7 da tarde e as pessoas sentem necessidade
de estar a dar com o pé na mota eternamente. Portanto, já passou há não sei quanto tempo e cá estamos. E mais alto. A maioria dos aspectos que... Só agora é que eu... Oh meu Deus. Ainda bem que eu reparei. A tempo. Estou a fazer uma barulheira e não soube nada. Boa.